Fala pessoal, tudo bem? Então hoje eu estou aqui com a Renata, minha nutricionista, e hoje a gente vai falar sobre pós-treino, a importância do pós-treino, como que ele entra aí na rotina dos atletas, e quero começar te perguntando qual a importância real do pós-treino. Então, pessoal, o pós-treino, né, às vezes ele é meio negligenciado, né, por algumas pessoas que não se preocupam em alguns cuidados que a gente tem que ter no pós-treino, tá? Eu classifico como três coisas importantes. Tem que ter um consumo adequado de proteínas, né, para que a gente pare o catabolismo muscular, que é a quebra muscular, né? E falando em questão de corrida, né, às vezes essa questão de proteína pós-treino ela é muito mais valorizada para o pessoal que treina força, né, para musculação, e às vezes na corrida fica um pouquinho perdida essa proteína pós-treino. Mas durante a corrida a gente também tem quebra muscular e tem necessidade da reposição dessa proteína pós-treino, né? Isso pode vir através de whey, de ovo, de frango, de carne, depende do horário que for esse teu pós-treino, né? Então, primeira coisa, proteína, segundo, reposição de carboidrato, né? Aí se vai ser mais, se vai ser menos, vai depender de quantos treinos você tem na semana, do teu objetivo, que tipo de treino foi, mas é interessante que tenha para reposição de glicogênio muscular. E o uso de antioxidantes pós-treino, né? Porque todo treino tem produção de radicais livres, tem produção de inflamação. Isso é o normal de acontecer. A amplitude com que isso vai acontecer vai depender do tipo de treino. Então, treinos mais intensos ou de grande volume vai ter uma produção muito maior de radicais livres, né? Mas todos precisam de um aporte de antioxidantes para remover esses radicais livres após o treino. E a nossa maior fonte de antioxidantes são as frutas, né? Que o Gabriel sabe muito bem. Eu tenho que fazer a sociedade com a fruteira ali, com a feira perto de casa, porque é bastante fruta e às vezes dá até uma dificuldade de comer tanta fruta, mas que é muito importante. E como a Renata falou, faz toda a diferença no pós-treino, na recuperação para o próximo treino. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente se preocupa muito com o pré-treino, né? Porque você quer fazer um treino muito bom, aí você fica, o que que eu como antes? O que que eu como antes? Como se aquela refeição fosse salvar a pátria daquele treino. Só que o teu pré-treino, ele começa muito antes. Ele começa com o teu pós-treino do teu último treino. Porque você foi lá, treinou, teve os desgastes, e aí se você não faz um pós-treino adequado, não come corretamente, você já perde em recuperação ali. E aí você vai para o próximo treino com um potencial muito menor, porque você já não recuperou corretamente daquele treino. E aí é uma bola de neve, né, Gabriel? Vai juntando um dano com o outro, e aí tu já entra pro próximo treino com prejuízo de desempenho, porque tu já chegou um pouco quebrado, e aí tu já desgasta mais nesse treino e vira uma bola de neve, só queda de performance, lesão, enfim, muitas outras coisas. Então, puxando o gancho sobre essa bola de neve, a longo prazo, qual a importância desse pós-treino, então? A longo prazo é justamente isso, né? Você evitar ao máximo, né, lesão. A gente não tem como evitar totalmente, mas se a gente controla algumas coisas, a tendência é ter menos, né, lesões, porque a lesão ela pode vir muitas vezes de algo que está sendo desgastado e não está sendo reconstruído, né? Então, a longo prazo seria isso, seria questão de performance, né? Se você quer desempenho, você tem que se recuperar bem dos treinos. Eu sempre digo que treina melhor quem se recupera melhor. Então, se você fizer os pós-treinos e as refeições entre treinos bem feito, tu tende a se recuperar melhor. E no meu caso, assim, quando eu tenho dois treinos no mesmo dia, como é que a gente normalmente faz nesses casos? Assim? Então, se tu tem dois treinos no mesmo dia, tá? No caso do Gabriel, são dois treinos de corrida, tá? Mas isso conta como sendo, por exemplo, correr de manhã e fazer um treino de força, de musculação de tardezinha, tá? Tendo dois treinos no mesmo dia, a gente tem uma necessidade de recuperação acelerada, tá? Porque eu tenho pouco tempo entre um treino e outro. Inclusive, tipo, pessoas que vão treinar também, tipo, super tarde à noite, no outro dia, 6 horas da manhã, estão fazendo outro treino. A questão é o tempo de recuperação. Então, quando eu tenho pouco tempo, eu tenho uma necessidade de ser mais rápido.
Então eu preciso, após o primeiro treino, de um alto consumo de carboidratos para repor muito bem os estoques de glicogênio. Porque depois do treino, o nosso corpo, como ele teve o desgaste de glicogênio é o carboidrato no músculo, né, que está estocado lá no músculo, que é o que nos dá energia. E após o treino, o músculo ele está muito receptivo para recompor esse glicogênio muscular. Então, você colocando ali uma boa quantidade de carboidrato após o primeiro treino, a tendência é de conseguir aumentar os estoques de glicogênio de forma mais eficiente e ir com ele mais cheio para o segundo treino e não sentir queda de desempenho no segundo treino, né? Então muda um pouquinho. Agora, se você não tem o segundo treino no dia, não tem essa necessidade de ser rápido aquele carboidrato. Tu pode ir distribuindo aquele carboidrato de forma mais lenta ao longo do dia. Por isso que no domingo tu não me coloca o carbo, né? Já veio chorando pra mim, domingo, cadê meu carbo pós-treino? Ué, não tem um segundo treino no domingo, não tem necessidade de eu subir tanto carboidrato ali. Então a gente ficou, durante a semana, como ele tem 2 treinos, a gente acaba tendo, dependendo, né, do segundo treino, acaba tendo um aumento de consumo de carboidratos maior após o primeiro treino. Eu sempre falo que quando eu comecei com a Renata a cuidar da minha alimentação, logo após aquele treino mais intenso, aquele longão, aquele treino intervalado, eu ficava quebrado pelo menos uns 2 dias, assim, com dor muscular, bastante dor nas pernas, bastante fadiga, né? E o próximo treino era sempre comprometido. Normalmente eu fazia de arrasto, como eu costumo falar, né? E desde quando eu comecei a comer direito, me alimentar bem e fazer um pós-treino adequado, eu saio do treino assim, parece que eu não fiz aquele treino, sabe? Principalmente quando eu faço a pista, que é um treino com mais intensidade. O longão, normalmente, tu fica, né? Não adianta fazer 30 quilômetros, não tem como não ficar com uma dorzinha. Mas o treino intervalado, que é um treino com um pouco menos de volume e mais intensidade, normalmente eu já me recupero super rápido, assim. Dá 2 horas, eu já tô 100% sem dor, sem nada. Então isso faz toda a diferença ter um bom pós-treino, porque na sessão seguinte eu já tô 100% para treinar, né? Então, Exatamente. E quando o Gabriel chegou aqui, né, que eu questionei o que ele estava comendo de pós-treino, ele me relatava muito pão com presunto e queijo, é né? a torrada. Era torrada. 2. Tinha o carboidrato através do pão. Só que era uma quantidade de proteína muito pequena, perto do que ele precisava para se recuperar, e a presença de antioxidantes não existia, porque o pão não vai dar, o presunto e queijo também não vão dar. Então não tinha. Então era todo aquele dano, aquele monte de radicais livres, principalmente para o Gabriel que treina em alta intensidade, né? E aquilo não era retirado do organismo. E pela minha falta de conhecimento e também de tempo, eu preparava algo que era mais rápido para eu poder levar. Só que hoje, sabendo o que eu tenho que fazer, é até muito mais fácil para mim, porque eu preparo ali meu whey, já boto no potinho, já deixo misturado, eu só abro o pote e como. Então, mais fácil do que isso não tem, não tem. Então, É bem simples, né? é bem simples, então não é desculpa, não tenho tempo. Não, é só se organizar, prepara antes de ir pro treino, depois termina o treino, já faz o pós-treino e vai para casa. Então, para mim, essa desculpa não colou mais. Não há a obrigatoriedade de whey pós-treino, né? A intenção é que tem uma proteína. O whey ele acaba entrando como uma praticidade, né? Então é algo muito fácil ali, né? Tu pode misturar o whey com iogurte, comer uma fruta, tu pode misturar esse whey com água de coco, tu pode colocar ele numa receita, enfim, as opções são infinitas, né? Então é isso, agora eu vou lá, vou fazer meu treino intervalado e depois eu venho aqui e mostro para vocês como vai ser o meu pós-treino. Mas e o líquido, cara? Tu não trouxe líquido, cara? Tá lá também, só não tem água, cara. Faltou só a água. Tu usou o cupom, cara? Usei o cupom. Ah, então tá. Bom, então tô aqui agora fazendo pós-treino. Para hoje ela me receitou a tapioca, que é o carboidrato, né? Ovos, que é a proteína, e a laranja, sendo os antioxidantes. E também, além disso, ela me receitou reposição de eletrólitos, que normalmente eu faço intra-treino, também para manter, e no pós-treino também.
Então aqui eu tô usando o repositor da Liquids. Então se tu quiser adquirir, quiser comprar, eu vou deixar o cupom aqui para vocês com 10% de desconto. É um bom desconto. E é um produto muito bom, né? Então tenho me adaptado muito bem. E ele repõe os eletrólitos. Mas eu fiquei em dúvida em que tipo de treino a gente precisa repor os eletrólitos e qual a importância da reposição dos eletrólitos do pós-treino, né? Então, se puder me responder aí, Renata, qual é essa importância dessa reposição? Então, Gabriel, a reposição de eletrólitos ela é extremamente importante. Quando? Ou em treinos que sejam muito prolongados, ou seja, treinos que vão durar além de 1 hora. Então, pela duração, pelo tempo de exercício, tu tem uma perda de eletrólitos mais acentuada e é necessário repor. Ou quando você faz treinos em horários adversos, em horários muito quentes. Então, por exemplo, foi fazer um treino com sol do meio-dia. Também tem que ter cuidado em relação à reposição ou durante ou após o treino. Um dos indicativos na prática que você pode ver se está perdendo sal em maior quantidade é quando você finaliza o treino, você passa a mão no seu rosto, no seu corpo e você sente como se tivesse areia. Isso é eletrólitos, é sal que está se perdendo, tá? Então é um bom indicativo de que tem que ter reposição. E a reposição de eletrólitos ela é extremamente importante, tá? Tanto para a questão de células ali da bomba de sódio e potássio que a gente tem nas nossas células, que controla a entrada e saída de substâncias. Então precisa repor por conta disso. E também para evitar, por exemplo, cãibras. Porque a contração muscular ela é dependente desses eletrólitos. Então sabe quando você está correndo e está dizendo que a perna está pesada? Provavelmente é porque está com uma queda de eletrólitos dentro do seu organismo e a contração muscular não acontece da melhor maneira. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo bem informativo, com muitas dicas práticas, dicas boas para te fazer um bom pós-treino e também para te entender porque que é importante esse pós-treino, né? Então não é só fazer sem conhecimento, não, tem que ter conhecimento, tem que saber o que está fazendo. Então, o intuito do canal também é esse, passar informação e de quem sabe, quem coloca em prática, né? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se tu ainda não deixou teu like, deixa teu like, comenta se tu tem alguma dúvida sobre o pós-treino, que eu vou mandar tudo para Renata responder vocês. E é isso, até a próxima!